Olá, meu grande gafanhoto e minha grande gafanhotinha. Estamos de volta com a resolução de mais uma questão de física desta prova de ciências da natureza e suas tecnologias do Enem 2025, caderno 8, cor verde. Você tem aí na sua tela a quarta questão de física desta prova, que é a questão 105. Né? Questão longa, que traz aí esse textão e esta figura, este modelo, essa figura que tenta modelar uma usina termonuclear. Então vamos à leitura desse texto. As usinas termonucleares são aquelas que produzem energia elétrica a partir da geração de energia térmica proveniente das reações nucleares. Normalmente, essas usinas funcionam por meio de dois circuitos, denominados circuito primário e circuito secundário, além de um sistema de água de refrigeração, formado por uma bomba ligada a uma fonte hídrica natural. Então, você tem aqui no canto inferior direito da sua tela, uma figura que tenta modelar uma usina termonuclear. Então, sigamos em frente. Durante a operação da usina, se o sistema de água de refrigeração funcionar de forma ineficiente, pode causar poluição térmica, comprometendo a vida no ecossistema aquático. Comando da questão. Para o ecossistema aquático, a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência aí você tem os famosos distratores. Distrato A, diminuição do pH, liberação de gases poluentes, contaminação por combustíveis, liberação de elementos radioativos, diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Meu grande gafanhoto e minha grande gafanhotinha, pega a visão aí, que observe que o sistema primário, dessa usina termonuclear, ele é constituído pelo reator, o pressurizador aqui, o pressurizador. Você tem o circuito secundário, que tem o tanque de água de alimentação, o gerador de vapor, aqui gerador de vapor, que está ligado aqui, conectado à turbina e ao condensador aqui. E na sequência você tem um sistema de água de refrigeração, que está ligado aqui a um lago ou a um rio, que tem, lógico, o seu ecossistema aquático. E nesse sistema de água de refrigeração, você tem a bomba aqui, ok? Então, assim, observe a ineficiência desse sistema de água de refrigeração, o que é que pode ocasionar? Agora, perceba aqui o seguinte, que o sistema de água de refrigeração, ele termorregulariza, o circuito secundário, que também termorregulariza o circuito primário. Essas são as funções dos circuitos e desse sistema de água de refrigeração. O circuito primário ele vai gerar o que? Energia nuclear, através da fissão do urânio. O circuito secundário ele vai termorregular o circuito primário, porque aqui nesse circuito secundário você tem água na fase líquida e na fase vapor. E o sistema de água de refrigeração, ele vai termorregular o sistema secundário. Um resfria o outro, um vai resfriando o outro, ou seja, o circuito secundário resfria o circuito primário. E o sistema de água de refrigeração, ele refrigera o circuito secundário. Então é importante saber as funções dos circuitos e desse sistema de água de refrigeração. Então, vamos ao comando da questão. Para o ecossistema aquático,
a ineficiência do sistema de água de refrigeração tem como consequência a meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha. A ineficiência do sistema de água de refrigeração pode ocasionar o quê? Poluição térmica. Então você precisa saber o que é poluição térmica. Agora, a ineficiência desse sistema não pode, aí no caso você vai ter que desprezar logo o distrator B, C e D. E vai ficar para analisar o distrator A e E. Por que eu tenho que descartar o distrator B, C e D? Por quê? Liberação de gases poluentes? Ora, meu grande gafanhoto, aqui no circuito primário, minha grande gafanhotinha, o que eu tenho? Urânio enriquecido. Urânio enriquecido não pode, no caso, gerar liberação de gases poluentes, porque você tem um material radioativo que está aqui no interior do reator, que está contido aqui no vaso de contenção de radiação. E aí, por que eu tenho que desprezar, descartar o distrator C? Contaminação do ecossistema aquático por combustíveis? Como assim? Eu insisto. O combustível de uma usina termonuclear é urânio enriquecido. Como vai, no caso aí, contaminar o ecossistema aquático por combustíveis? Não tem como. Como é que a ineficiência desse sistema de água de refrigeração pode, não é, ocasionar aí liberação de elementos radioativos e assim contaminar aí o ecossistema aquático? Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o elemento radioativo, que é o urânio enriquecido, ele está aqui no interior do reator, não é? Que compõe aqui também, que é parte do circuito primário, que está dentro, não é? E esse elemento radioativo está onde? Dentro do interior do reator, que está dentro desse vaso de contenção. Então, cara, distrator B, C e D, você descarta logo. Agora você fica aí para analisar o distrator A e o distrator E, não é? Se o sistema, não é, de água, de refrigeração, ele é ineficiente, o que ele pode ocasionar? Poluição térmica. Repito, eu preciso saber o que é poluição térmica, porque a poluição térmica pode ocasionar a diminuição aí do pH ou a diminuição da solubilidade do gás oxigênio. Ok? Beleza? Então vamos para a nossa resolução comentada. Analise aí, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha, não é? A nossa resolução comentada, a minha resolução comentada. Analise aí, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha. Gente, o que é poluição térmica? Aumento da temperatura da água. Pronto. A poluição térmica é o aumento, é o aquecimento da água através do aumento de sua temperatura. Então, se esse sistema aqui de água de refrigeração operar de forma ineficiente, o que vai ocasionar? O aumento da temperatura da água. O que pode ocasionar? Poluição térmica. Ok? E aí, ó, a poluição térmica, não é, produz diretamente aí duas consequências. A ineficiência do sistema de refrigeração, não é? A ineficiência do sistema de água de refrigeração pode ocasionar poluição térmica. E a poluição térmica, por consequência, pode aumentar a temperatura do ecossistema aquático, causando, tendo como consequência o quê? Observe. O aumento da temperatura da água, poluição térmica, tem como principal consequência a diminuição da solubilidade do oxigênio, que é a sua capacidade de se dissolver. Pois o calor fornece energia às moléculas de oxigênio, facilitando sua fuga do líquido, que é a água. Isso causa asfixia em peixes e outros organismos, afetando o ecossistema aquático e a vida marinha ao criar zonas mortas. Então, o distrator correto aí é o distrator E. Por que o distrator E?
Porque está claro, não é? A ineficiência do sistema de água de refrigeração pode causar o quê? Poluição térmica. E o que é poluição térmica? Aumento da temperatura da água. E o aumento da temperatura da água diminui o oxigênio da água. Se diminui o oxigênio da água, lógico, isso vai causar asfixia em peixes e outros organismos, afetando o ecossistema aquático e a vida marinha, ao criar as famosas zonas mortas aí no ecossistema aquático. Mas, professor, e a poluição térmica que é causada aí pela ineficiência do sistema de água de refrigeração? Não pode diminuir o pH da água, não? O pH da água, não. Diretamente o pH da água, não. O que pode ocasionar essa poluição térmica, que é o aumento da temperatura da água, o que pode ocasionar é uma tendência, não é, a diminuir o valor numérico do seu pH neutro. Olha como exemplo aí eu coloco. Ó. Água pura 100 graus Celsius tem pH neutro aproximadamente igual a 6,14. Então, a poluição térmica pode ocasionar, não é? Pode ocasionar a diminuição do valor numérico do pH neutro da água e não do seu pH. Ok? Do pH neutro. Há uma diferença entre pH neutro e pH. Por quê? Água pura a 25 graus Celsius tem um pH igual a 7. Ok? Um pH igual a 7. Beleza, meu grande gafanhoto, minha grande gafanhotinha? Então, você precisaria ter muito cuidado. O aumento da temperatura da água por meio da poluição térmica ocasiona a diminuição do valor numérico do pH neutro da água e não do seu pH. Por isso que eu insisto, o distrator correto aí é a diminuição da solubilidade do gás oxigênio, por essa razão que eu acabei de colocar aqui no primeiro parágrafo que falei para você. O aumento da temperatura da água, não é, tem como principal consequência a diminuição, não é, do oxigênio na água, ok? Beleza, então ficamos por aqui e breve, muito breve, voltarei com a resolução da 5ª questão de física desta prova de Ciência da Natureza e suas tecnologias do Enem 2025, caderno 8, cor verde. Valeu!